Boa noite, sejam todas muito bem-vindas. Eu me chamo Jamile Guimarães, sou psicóloga clínica e estou muito feliz por mais um mês de troca, de entrega, de despertamento para cada uma de vocês, tá bom? Fico muito feliz pela presença de vocês e por estar recebendo mais uma vez uma profissional de excelência. Vamos abrir esse mês de maio com uma temática assim maravilhosa. Você sabe como o sono afeta a sua saúde emocional? Você sabe? Se você não sabe, hoje você vai ficar sabendo, tá bom? E nesse mês nós temos um conteúdo riquíssimo. Hoje vamos receber a Wanda Sanches, psicóloga clínica, que vai estar contribuindo conosco, fazendo essa entrega dessa temática, mas também não para por hoje. Quarta-feira que vem, nós temos a querida Ana Karine, professora de yoga, ela também é consteladora familiar, psicoterapeuta, e vai estar compartilhando conosco a temática como o yoga pode influenciar no seu cuidado com a sua saúde emocional. Vai ser também, assim, despertador. E fechando o mês de maio, vamos estar recebendo mais uma vez a querida Alana Lopes, psicoterapeuta sistêmica familiar, e vai estar compartilhando conosco imunidade emocional. Gente, vamos fechar o mês com chave de ouro, com essas três profissionais de excelência, com um coração cheio de amor e de informação para trazer essa entrega e compartilhar com cada uma de nós, tá bom? Fica até o final da live que nós vamos fazer um sorteio e você tenho certeza que não vai se arrepender, tá bom? Já vai mandando seu aviãozinho aqui, já convidando, deixa eu mandar aqui os meus aviãozinhos, convidando as pessoas para estar recebendo esse conteúdo maravilhoso, que eu tenho certeza que vai reverberar em sua vida, que vai estar te despertando para o cuidado com esse eixo tão importante em sua vida. Nesses tempos tão difíceis, tão adversos, perder o sono tem sido rotineiro, mas as consequências disso são terríveis e hoje nós vamos estar entendendo um pouco mais sobre isso, sobre esse contexto, sobre esta influência. Já vai mandando seu aviãozinho aí, já vai chamando o pessoal para estar aqui juntamente conosco, crescendo, e a temática vem florescer. Deixa eu estar mandando aqui os meus aviãozinhos, chamando o pessoal para estar aqui conosco. Já chamei aqui bastante gente para estar aqui conosco. Shirley Caminha, gente, profissional de excelência, que honra tê-la aqui comigo. Que bom, gente, a Shirley é uma pessoa maravilhosa, já esteve aqui em nossa página, compartilhando conteúdo sobre o autoconhecimento e foi riquíssimo. E hoje nós temos aí a nossa querida Wanda, que eu acho que ela já chegou. Deixa eu dar uma chegada aqui, eu acho que a Wanda já chegou. Deixa eu ver aqui. Isso. A Wanda Sanches, nossa querida, está aqui conosco, já enviei o convite para ela. Vai estar aqui compartilhando conosco. Isso, opa! Seja muito bem-vinda, Wanda, mais uma vez. Tá me ouvindo bem? Jamile. Tudo bem? Estou ouvindo. E você está me ouvindo bem? Sim, estou te ouvindo bem. Sejam todas muito bem-vindas. Semana passada o som, eu percebi que não estava muito adequado. Então, se alguém não ouvir, por favor, coloque aqui para que a gente melhore, né? A gente troca de fones e os fones às vezes não, mas atrapalham. Muito Isso, bem. aqui eu estou te ouvindo bem. Deixa eu só tirar aqui o carregador, que acho que ele dá uma interferênciazinha. Mas estou te ouvindo muito bem. Wanda, mais uma vez, seja muito bem-vinda a este lugar de troca, a este lugar de entrega. Eu me sinto muito honrada por poder recebê-la, por poder beber dessa fonte segura e poder ser um canal de compartilhamento, né? Poder doar esse conteúdo tão rico, tão necessário, esse entendimento para os tempos atuais, compreender o quanto a perda ou o sono desequilibrado, essa influência desse eixo tão importante em nossa vida, principalmente na saúde emocional, que você vai estar compartilhando conosco. Eu vou estar colocando aqui a temática, eu vou estar fixando aqui o comentário. Tá bem. E aí você pode já ir se apresentando, você sabe. Muito obrigada. Pelo convite mais uma vez e pela confiança, e parabéns mais uma vez, né, Jamile? Não canso de te elogiar
porque você proporciona, né, tantas informações são desconhecidas, que no dia a dia não são muito claras, ou nós às vezes não temos uma base o suficiente para entender. Aprendi bastante já com as suas colegas, né, com as suas profissionais que você convida. E obrigada mais uma vez por honrar aí, né, como você me honra com esse convite. Muito obrigada. Obrigada também aos, né, às suas seguidoras e tem algumas pessoas também aqui que já entraram. A Jordana falou que já está ansiosa. A ansiedade também é um tema importante para a gente discutir no sono, né, na questão do sono. Verdade. Muito bem. Eu gostaria de propor aí até o desafio que você me coloca sempre, né, de trazer algumas ações. Então, para que as nossas ouvintes, os nossos ouvintes pudessem utilizar a seguinte estratégia. Primeiro é anotar. Anote algumas dicas, sugestões que a gente vai dar aqui, porque é interessante, né? A gente ouve, às vezes a gente ouve e acha muito legal, mas acaba esquecendo. E aqui é um conteúdo prático. Todo o conteúdo que eu trago nas minhas palestras, nas apresentações, eu sempre proponho, eu trabalho na abordagem cognitiva comportamental. Então é importante que as pessoas tenham um conceito, mas que elas apliquem, né? Porque se a gente não aplica, aquilo fica esvaziado. Eu brinco que fica gasoso, né, e a gente não consegue absorver. E também, fora anotar, colocar em ação. Coloquem em ação, experimentem o que eu vou colocar, porque é fruto de experiências, é fruto de literatura, é fruto de vivências que eu tive, e tive que aprender a como lidar com essas anomalias, com esses distúrbios. E, então, eu falo aqui um pouco do meu conhecimento de profundamente estudado, amparado por teóricos, amparado por pessoas, né, que são gigantes aí do mercado. Então, esse tema é um tema que começou a me chamar a atenção, porque eu comecei a receber muitas pacientes, clientes nos meus programas de desenvolvimento profissional, que elas se sentiam fracassadas, abatidas, chateadas, desgostosas com a vida delas, né? Ou no sentido profissional ou no pessoal. Antes de entrar até nas questões objetivas, né, das metodologias para as pessoas saírem desse estado emocional, eu comecei a investigar, olhando, né, Jamile, nós somos psicólogas, a gente, né, fica observando a fala, a postura, o rostinho, né, o comportamento, até os ombros, né, as olheiras, né, a gente observa todos esses fatores. E eu comecei a anotar e comecei a fazer perguntas, como é que era o seu sono, como é seu sono, como estão suas taxas hormonais, como é que está, né, a rotina da sua vida, me conta um pouquinho, mas sempre começando pela saúde. Então, minha metodologia, ela vai, como está a sua saúde? Como é que você está passando? Você está com alguma patologia? Você está com alguma doença, né, pré-existência? Como é que você está se sentindo? E é interessante que eu comecei a observar que algumas falavam mesmo assim, olha, eu não estou dormindo direito, mas falava de uma forma assim, eu não estou dormindo direito. Mas como se isso não fosse significante. E aí, observando, mas conta, é todo dia, é frequente? Então era crônico o estado. E comecei a perceber que isso acarretava uma baixa hormonal e acarretava todas as questões que aqui eu vou discorrer com você. Então, tem algumas estatísticas, uns dados que eu acho que é importante a gente trazer, que a Organização Mundial da Saúde, ela fala que os distúrbios do sono, que é a apneia, bruxismo, uma série de patologias, né, do sono, ela acarreta 40% dos brasileiros. E 45% da população mundial. Eu achei bem assustador, mas não para aí, né? 73 milhões de brasileiros sofrem de distúrbios do sono. 11 milhões tomam medicação, algum tipo de medicação para dormir. É um número alarmante, né? O aumento do Zolpidem, né, que é uma das bases da medicação para o sono, ela aumentou 506%. Nós vendemos mais de 56,6 milhões de caixas de algum sonífero ou calmante. Então, isso tem um sintoma.
que sintoma é esse? Vem de onde? Né? E por que a gente está deixando isso acontecer? E é interessante que lá para frente, eu vou falar, alguns teóricos já vêm investigando isso. Quer dizer, para nós vem bem sorrateiramente a patologia entrar, né? Sorrateiramente, porque ela vai minando o nosso estado emocional, a nossa saúde, a nossa disposição, e esses casos dessas pacientes e dessas pessoas que eu, né, tratei, as consequências era falta de autoestima, falta de confiança em si mesma, falta de percepção, né, da situação que ela estava. Ela não tinha consciência, ela não tinha saúde mental suficiente para tratar das questões objetivas da vida. E isso foi me preocupando, e por isso que eu falei, puxa, acho que eu tenho que investigar mais, estudar mais, e dito e feito. A partir do momento que a gente começava a tratar esses distúrbios do sono, começou a conseguir, né, a pessoa ter menos fadiga, menos cansaço, menos estresse. Porque a grande queixa, inclusive essa semana mesmo, tem uma paciente que eu sou preguiçosa, eu sou encostada, né, se chicoteando, e aí quando você pergunta, é mesmo, você é preguiçosa? Então ela está na gravidez dela, ela contou que ela estava quase com 9 meses e estava trabalhando. Não, eu tinha que ir para as reuniões. Eu falei, nossa, uma pessoa preguiçosa faz isso? É interessante, né? Então a fala não é. E aí quando você vai ver as questões do sono, elas estão comprometidas. E é lógico, a pessoa fica fadigada, fica cansada, ela fica sem memória. Tem uma série de consequências, né? Que eu vou falar daqui a pouco. Afeta a qualidade de vida do indivíduo. A qualidade de vida tem uma queda muito grande, sofre uma queda. Totalmente, totalmente. E aí, eu li um livro, gostaria até de convidar todo mundo a ler esse livro, do Nuno Cobra, A Semente da Vitória. Eu já li umas 2 vezes, né, e vou folheando de vez em quando, porque é muito bárbaro. O Nuno Cobra foi o ex-treinador do Senna, do Ayrton Senna, né, do nosso querido piloto. E ele fala da saúde, fala da terapia do sono, de uma forma muito gostosa, muito rica, muito instigante. Quem pegar esse livro e curtir ler vai devorar. Então ele fala algumas questões que é o sono reparador, né? Então, o que é o sono reparador? O sono reparador é aquele sono que é a função, né? É a função importante que o nosso equipamento entre, né, no estágio, no momento de descanso e reparação. Como um automóvel, né? A gente não usa, a gente sempre faz a manutenção. Nós somos uma máquina viva, uma máquina orgânica, fantástica. E o professor Nuno Cobra, ele fala isso de uma forma rica, inteligente, por quê? Primeiro, tem algumas teorias que eu vou colocar, eu não vou entrar muito em detalhes, porque isso vem aí mais de um especialista, mas é assim, nós temos 4 ciclos do sono durante a noite. Nosso ritmo, o círculo circadiano, que é o nosso reloginho biológico, né, de 24 horas, ele regula esses 4 ciclos. Dentro de cada ciclo tem 4 fases. E o que acontece? Nós passamos desde o primeiro, que é um bocejo, que sono, né? Vou dormir, até o estágio do REM, do sono profundo, aquele sono onde, não sei se vocês já viram alguém dormindo, né? A pálpebra mexe bem rapidamente, né? Ela vai fazendo movimento, você vai percebendo quem está dormindo profundamente. E tem uma dessas fases, que é uma das fases mais importantes, que é a faxina, né? O professor Nuno fala que é a faxina. É a limpeza do organismo. Então, nós vamos limpar todo o organismo que nós sobrecarregamos durante o dia, seja o mental, seja o estômago, o fígado, seja toda a parte, né? Os desgastes que nós tivemos, eles vão fazer a limpeza das células. E se por algum motivo este sono é interrompido, e aí a gente vai falar mais para frente, né? Se alguma coisa acontece, as pessoas acordam e falam assim, nossa, eu estou tão cansada, nossa, parece que eu passei um caminhão, parece que eu não dormi nada. Ela dormiu,
ela dormiu, só que de alguma forma, nesses ciclos foi interrompido. E aí eles têm que começar tudo de novo. Então, o ciclo que estava lá na faxina volta de novo para o estado inicial, bocejo, cansaço, dormir, entra de novo. E quanto mais a gente quebra este ciclo, mais eu vou ter que retornar e mais vezes eu vou ter um retrabalho. Ou seja, quando eu acordo, o corpo não fez toda a faxina que precisava. É como, né, a gente tivesse quebrado todo esses métodos, né, que o nosso organismo inteligentemente propõe, nosso organismo propõe ao nosso ritmo biológico. E aí a gente tem aquela cansaço, e aí vem a diminuição da sua concentração, a diminuição da sua memória, da sua concentração, da sua atenção, o funcionamento. Então, quando as pessoas falam, acho engraçado, né, Jamile, quando as pessoas falam assim, eu não preciso dormir tanto assim, não. Eu durmo um pouquinho e já estou ótima, já estou, né? Aquelas pessoas que gostam de trabalhar, eu trabalho até as 10, acordo às 3 da manhã, né, para trabalhar. Não é um luxo, não é que você está sendo negligente, não é nada disso, esses são equívocos muitas vezes que a gente ouve e a gente tem que tomar muito cuidado, porque o sono, ele é muito importante. Você sabe que eu li um livro que os métodos de tortura durante uma guerra é você não deixar que a pessoa durma. Né? O que acontece? A pessoa enlouquece. Eu atendo pessoas de rua que elas têm o sono extremamente perturbado, extremamente desorientado, porque elas ficam vulneráveis na rua, e elas sofrem de um quadro, né, de depressão, de ansiedade, de outros, né, distúrbios psiquiátricos. Mas uma questão importante é o sono. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, muito cuidado com essas falas, né? E achar que é um luxo. E não é, e não é. Então, as consequências, tem muitas consequências e implicações, né? Isso. Essa questão do sono reparador é muito importante ser trazida e despertar essa consciência, dessa necessidade, dessa pausa do corpo, para que o organismo, corpo humano, mente, alma, tudo possa se regenerar, que é o sono reparador, para reparar o que foi desgastado durante o dia. Esse termo da máquina é muito, muito propício, porque a gente entende que precisa dar uma pausa para recarregar as energias. E a gente olha para o ritmo de vida da população e fala assim, não, eu tenho que trabalhar. 3 horas de sono é o suficiente, mas 1 hora a sobrecarga dá uma pane. E aí o povo quer tratar com remédio. E aí vem a questão da ansiedade, aí vem a questão do bruxismo. Teve uma pessoa que escreveu aqui que sofre com bruxismo. Falou assim, eu sofro com bruxismo. É necessário compreender, investigar, observar como é que está a rotina do sono, porque influencia sim no bruxismo. Tem tantas outras consequências que se desencadeiam a partir dessa rotina desequilibrada. Essa negação ao corpo desse sono reparador tão necessário, que exerce uma manutenção na nossa saúde emocional. E eu tenho certeza que Wanda vai trazer mais consequências da falta desse sono reparador, que não é um luxo, é um cuidado necessário. É um cuidado, é algo emergencial, é urgente ter consciência desse sono reparador. Tem pessoas que trabalham, eu tenho pacientes que trabalham à noite, que vai da meia-noite até 6 horas da manhã. E eu sempre digo, olha, você vai aguentar 1 ano, eu não dou 1 ano e meio. Eu tenho certeza que você vai precisar parar, porque o corpo não foi preparado para estar desperto à noite, mas sim durante o dia. E aí eu tenho uma amiga que foi embora para Portugal. Então lá a questão do horário, ele diverge um pouco, né? Tem a questão da diferença do horário. E aí ela teve que se readaptar. Eu falei assim, você vai ver que o seu corpo vai sofrer um pouco essa alteração, mas o seu relógio biológico ele vai se adequar. Mas você precisa promover esse tempo de sono reparador para que você possa fazer a manutenção do seu emocional e o funcional também, o fisiológico também, que sofre essa carga, né, essa influência, esse impacto desse movimento
que a gente atua no nosso dia. O povo diz assim, eu não preciso dormir 8 horas por dia. Se eu dormir 2 horas, gente, não, 2 horas. Se eu dormir 4 horas é luxo. Não, gente, luxo é você ter que cuidar da sua saúde depois. É você pagar um preço muito caro para você reparar os danos que você poderia ter evitado se você observasse esse comportamento com um olhar mais próximo, com um cuidado maior, com uma importância devida como você trouxe. Você fala assim, eu não durmo faz uns 3 dias e fala com uma naturalidade como se fosse algo bom. Assim, não, tudo bem, eu não durmo tem uns 3 dias. Vamos observar por que não está dormindo, né? Mas Wanda, e as consequências, quais são as consequências e as implicações dos distúrbios do sono? Já dá para trazer esse conteúdo. Se vocês tiverem alguma pergunta, alguma coisa, interajam com a gente, para a gente poder estar trazendo. Esse é o momento de vocês estarem trazendo as dúvidas. Vamos aproveitar e consumir essa fonte de riqueza de informação aí, vamos explorar um pouquinho dela, para a gente sair daqui mais rico. Fale. Antes de falar das consequências, você sabe que a Rose, a doutora Rose está aqui, ela é uma biomédica, ela colocou no post dela esses dias, falando sobre o ciclo circadiano. É muito legal, porque o que é? No período de 24 horas, existe o nosso relógio, todo o nosso relógio biológico interno, né? Ele mantém as atividades e os processos biológicos no corpo com o metabolismo. Ele vai regulando o metabolismo. E ele é influenciado, né, pela exposição por luminosidade. Então, um hormônio muito importante é a melatonina, né, que todo mundo já ouviu falar, né, mesmo que a gente não entenda profundamente, mas é justamente o hormônio que sai da glândula pineal, aonde ele vai liberando de acordo com a luminosidade, vai abaixando, vai diminuindo à noite, vai, né, clareando, né, no dia, e ele vai regulando. Então, o nosso corpo não vamos subestimar. Olha que interessante. Reparem, aí eu vou pedir para quem está nos ouvindo, prestar bastante atenção no seu corpo. Umas 10 horas, mais ou menos, da manhã, é o despertar máximo, né? Mas antes das 6 horas, começa o incremento da pressão sanguínea. Às 10 horas, a gente está com o corpo máximo. Às 2 horas da manhã, começa o nosso sono profundo. Então, quem quer dormir muito tarde e passa por cima das 2 horas da manhã, ela vai começar a ter comprometimento. Olha que algumas informações são muito interessantes, né? Às 22 horas e 30 minutos, isso não sou eu que estou falando, esses são, né, são tratados, são teorias, são estudos que fizeram, né? A interrupção dos movimentos, né, intestinais. Às 8h30, quem ficar atento vai prestar atenção no que eu estou falando, e não é brincadeira, às 8h30, o seu intestino é reativado. Então, se você já obedeceu, teve um ciclo regular de sono, você vai, né? Tem pessoas que falam, nossa, foi no banheiro. E quando não vai no banheiro às 10, pessoas mais atentas, eu percebo, nossa, não fui no banheiro até agora. Porque ela sabe, mesmo que inconsciente, às 8h30, o seu corpo está preparado, né? E tudo isso, ela vai de acordo com a melatonina também, né? A melatonina que vai despertando os hormônios onde vai te preparando para dormir. Então, as consequências e implicações que você falou, anotem aí, pessoal, são inúmeras. Tem eu anotei acho que mais de 20 que eu fui nomeando, eu vou tentar lembrar algumas, né? Então, assim, alterações de humor, que essa é a nossa pauta aqui. Alterações de humor, comprometimento, né? Risco de desenvolver doenças psiquiátricas, como a ansiedade, a depressão, o Alzheimer. O Alzheimer, neurocientistas estão batendo forte nessa questão do sono. Pessoas que dormem mal têm maior tendência a ter comprometimento de Alzheimer. Então, envelhecimento precoce, mulheres, moças, nós que nos preocupamos, né, com o colágeno, há comprometimento porque ao invés de a gente gastar fortunas com cremes, você já não ouviu sua avó, sua mãe falando o sono da beleza? Porque é isso, né? Quando a gente dorme bem, a pele fica, porque faltam enzimas que naquela faxininha lá que eu falei,
o corpo vai se regenerando, vai limpando, vai higienizando todo esse organismo. Então, impurezas que a gente vai na rua, agora a gente não vai, né? Mas quando a gente vai para a rua, a gente está suscetível, então ela vai limpando. O organismo, ele é inteligente o suficiente, é uma máquina de cura. O professor Nuno Cobra, ele falava, é uma máquina de cura. E ele falava assim, pessoal, é muito difícil você ficar doente. Você precisa fazer uma força incrível para ficar doente. Então, qual a outra consequência? Inflamação. Então, enxaqueca, eu vejo muita gente com enxaqueca, dor de cabeça. Eu tenho muitas pacientes com dor de cabeça. Por quê? Porque é inflamação. Então, se eu como, exagero no açúcar, inflama. Mas crânio não inflama, Wanda. Sim, mas as meninges que cobrem o crânio inflamam, então ele traz a enxaqueca. Obesidade, aumento de peso, por quê? Porque você tem dois hormônios peptídeos que eles chamam, que é a leptina e grelina. Peptina e grelina. Eu achei interessante, ela causa o metabolismo você comer mais ou menos, né, de forma adequada ou junk food. Por quê? Se o seu hormônios são regulares, se você consegue estabelecer um sono de cura, um sono reparador, você faz com que esses hormônios funcionem corretamente. E se você come adequadamente, você não vai ter excesso de fome. Você não vai ter sentir vontade de preencher de... Por quê? Porque o corpo fala assim, você está cansada, você está fadigada. Então, eu vou proteger o seu corpo. Você precisa de energia. E aí, o que a gente faz? Come. E aí, tem vontade de comer salada? Não, a gente tem vontade de comer uma picanha, um hambúrguer. Por quê? Porque ele quer proteger o seu organismo, ele vai querer gordura. Então, a pessoa come uma coisa saudável, um suquinho, ela vai sentir mais fome. E esses dois hormônios que eles falam é que regulam isso. Então, assim, a consequência né, do envelhecimento também, eu só voltar um tema lá, aquela luz azul, a luz do celular, a luz do computador, do tablet, da televisão, ela é uma luz que ela tem radiação. Eu vou ter câncer? Não, ela não vai causar câncer, segundo os estudos, claro, né? Não sei o que estou falando. Mas ela não vai causar câncer, mas o que ela vai causar? Ela vai danificar essas enzimas. Então, essa autoexposição, ela prejudica também essa questão da faxina. Então, ela compromete o colágeno, né? Eles falam que compromete os colágenos que contêm esses raios UVA, ultravioleta. Ultravioleta. E aí, assim, sonolência, falta de concentração, né? Você tem uma memória que ela não guarda. Sabe quando você fala assim, nossa, mas eu estou esquecida hoje, não é? Eu não estou lembrando, tem uma memória que ela não... A memória rápida que a gente... a memória recente, a gente não consegue lembrar coisas. Aumento de risco de acidente pela falta de concentração, então você fica mais suscetível a ter acidentes. Tendência a desenvolver pressão alta, pressão arterial você vai comprometer, doenças cardiovasculares, já foram aí umas 10, né? Enfraquecimento do sistema autoimune, imagina agora que nós precisamos, né, da imunidade mais do que tudo, e você tem um comprometimento da imunidade. Por quê? Porque você vai comer, vai comprometer a sua alimentação, não vai comer comida saudável e vai acabar tendo comprometimento. Então, essas são algumas das consequências e da agressão que o sono provoca. E olha quanto a gente poderia poupar de medicação, né, como você citou, remédios. Eu vejo aquelas pessoas, eu sou esportista, então eu vejo as pessoas, whey proteína de não sei do que, passa colágeno, passa botox, passa isso, passa aquilo. Só que a pessoa, ela não tem estratégia, ela não adota estratégias para ela ter métodos de se cuidar, de se observar mais. Então, uma primeira recomendação, Jamile, que eu faço aqui, é a gente prestar atenção no nosso corpo. Se você dormiu mal, começa a reparar como é que está, né, o seu dia. Como é que ele fica? Ele fica
mais comprometido, menos comprometido, porque isso vai acarretar em todas as consequências nas suas relações com as pessoas. Imagina, você também tem uma outra consequência, a irritabilidade, né? A gente fica mais irritado, fica menos tolerante. Agora, imagina um gestor, uma pessoa que precisa trabalhar, precisa ter paciência, o que não faltam é contingências que vão aparecendo na nossa vida, né? Coisas que, anomalias com o cliente, anomalias da logística dos da nossa vida profissional ou pessoal. Imagina se a gente for ser suscetível à irritabilidade. Vai ser um prato cheio mesmo para a gente comprometer a nossa saúde. Né? Então, essas são algumas consequências respondendo a sua pergunta. É tão interessante essas consequências aqui. Tem algumas pessoas fazendo outras perguntas, perguntando se essa questão de tirar a sonequinha depois do almoço, se tem alguma benéfica, se tem alguma influência, se favorece essa questão da regeneração. É no meio do dia, mas tem alguma influência? Aí vamos lá, vamos ver se eu vou conseguir responder, a pessoa me fala. Nós temos, eu vou fazer um paralelo aqui, então, o que evitar e o que adotar, tá bem? Então, o que evitar mesmo para a gente ter saúde mental, né? São questões que a gente faz, uma delas a gente faz, ou se não faz todas, tá bem, pessoal? Tem que tomar muito cuidado. Então, assim, o que evitar? Na hora que você está indo dormir, você assistir programas sensacionalistas, aqueles programas de terror, de tragédias, né? Você responder o WhatsApp, assistir programas ou vídeos que te mandam sobre política, sobre sobre tragédias ou conflitos, ou você fica polarizada em opiniões contrárias à sua, e você insistir nisso, você ir para a cama brigado, ou brigando, ou discutir na cama questões de comprometimento financeiro ou do próprio relacionamento. Isso é extremamente prejudicial. Por quê? Porque você começa a ativar mecanismos que você não vai conseguir dar conta e você não vai conseguir resolver e elaborar naquele momento. Não é um momento adequado. Então, anota no caderninho, respira 3 vezes profundamente, porque quando nós respiramos profundamente, nós começamos a oxigenar o cérebro e a gente consegue pensar melhor. Não é o momento. Então, recolhe aquela mágoa, aquela fala, tenta se acalmar, anota para depois, no outro dia, conversar. No outro dia, tratar, se for num caso profissional. Mas não leve isso para a cama, para aquele momento. Evite questões polêmicas nesse momento, nessa hora. Escolha o momento e o horário adequado. Uma outra questão, evite chás, cafeínas, bebidas energéticas que contenham substâncias, que vão dar alerta, vão dar uma disposição. Exercícios físicos, você fazer um exercício físico, fazer um crossfit, por exemplo, às 8 horas da noite, você vai sair de lá bombado, vai sair com todos os hormônios no pico, super bem. Se você quiser fazer uma maratona naquela hora, você faz. Eu falo porque eu fiz isso já. Só que conseguia dormir? Não conseguia dormir. Daí eu falava assim, mas por que eu não estou conseguindo dormir, Eu ativei todos os hormônios, serotonina, noradrenalina, dopamina, e depois oxicina, e depois não sei por quê. Claro. Então, luzes. Então, se a melatonina, ela trabalha já para convidar você para o ciclo do seu relógio biológico, nada mais inadequado você colocar luz. Então, naquele momento, é hora de diminuir a luz. Então, muita pouca luz. Vai recolhendo, se possível, WhatsApp, tablet, troca pelo um livro, muito mais conhecimento, sabedoria. Ele não vai te distrair para coisas que não importam. Então, essas são estratégias que são extremamente importantes, relevantes, alimentação. Vou comer comida gordurosa, 8 horas da noite eu vou comer uma feijoada, eu vou comer uma lasanha. Não é o momento, porque aquele organismo ele não vai conseguir limpar tudo aquilo.
E não limpando, você pode ver que as pessoas às vezes acordam com dor de cabeça. Por quê? Atacou o fígado, atacou o estômago. Por quê? A faxina não conseguiu, naqueles ciclos que nós falamos, ela não conseguiu ser feita. Então não é possível, né? Dormir durante o dia, respondendo a colega, não é uma boa estratégia, né? Claro que fala que tem aquele sonequinha, uma sonequinha de 20 minutos, de 10 minutos, ok. Falam que é muito, ele restabelece. Mas a gente substituir, às vezes, 1 hora dormir, né, durante o dia, principalmente se eu já tenho distúrbio do sono, não é recomendável. Ambiente escuro, né? Manter um ambiente escuro. Sabe aquelas luzinhas do relógio, por exemplo? Eu tenho um relógio que ele é suponho, ele parece um holofote. Então, tirar essas luzinhas, rádio relógio, não sei se tem isso, mas qualquer luz que tem, né? As pessoas gostam de televisão no quarto. Gente, televisão não é para o quarto. O quarto é para fazer 2 coisas só, não é para televisão. Não é recomendável. Aquela luz que fica vermelha, aquela intensa, né? Se apaga, aquela luz fica ali. Ela vai atrapalhar o seu sono, sim. Então, muito cuidado. Outros, assim, o WhatsApp, mensagem de WhatsApp. Você deixa lá, fica tum, 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 né? Como é que você vai descansar? Aí você fala, meu chefe, 10 horas da noite você vai responder. Aí quando você responde mensagens inadequadas, o que você está fazendo? Você está reforçando o comportamento de uma pessoa que não é adequado, não é desejado. Naquele momento você está direcionando a sua energia, a sua força, o seu trabalho para outras coisas. Uma vez ou outra, sim. Agora, de segunda a sexta, você ficar até 10 horas da noite trabalhando, também é algo que você vai provavelmente adoecer, né? Tomar água depois das 18 horas, o Nuno Cobra ele fala disso. Por quê? Você bebe, fora os chás, evitar, consequentemente, durante o dia e a noite, para quem sofre de distúrbios do sono, também. Mas beber, o que acontece? Eu bebo, né? 6 horas, encho a cara de água. O que acontece? Quando eu vou dormir umas 10 horas, eu vou consequentemente acordar. 11 horas, meia-noite, eu estou acordando para esvaziar a bexiga. O que acontece quando eu levanto? Eu derrubo todos aqueles soldados que estava, né, limpando minha mente, limpando meu organismo, meu baço, meu fígado. Eu vou derrubar todos esses soldadinhos. Muito bem. Então vamos agora para as coisas boas, né? O que adotar? O adotar olha, são estratégias muito fáceis que eu recomendo aqui que vocês façam. Eu fiz todas e dá certo, não é? Primeiro, ter uma rotina. Deixa eu sinalizar, já tem gente dizendo aqui que tá fazendo, gente, a partir desses que precisa ser retirado, já tem gente, nossa, percebi que eu faço tudo ao contrário. Então já tem gente aí tomando consciência dessas informações e recebendo o enfrentamento e vendo quão importante é observar seu comportamento, observar sua rotina, fazer esse enfrentamento, ter essa consciência de que isso causa um prejuízo muito grande. E agora você anota aí as dicas de Wanda, que ela vai dizer o que é que você vai inserir para promover esse sono reparador, para favorecer o seu sono e essa faxina necessária para a manutenção da sua saúde emocional, física e em todos os eixos da sua vida vai estar atuando, influenciando, né, Wanda? Muito, muito. O adotar é bacana, Bessa, principalmente para crianças, o que eu vou falar agora. Para quem tem filho e você não quer que seu filho sofra com TDAH, que seu filho não sofra com distúrbios de ansiedade. Se você quer que a criança consiga aprender, né, se desenvolver, até fisicamente, tem que ter rotina. Isso é algo que a minha avó me ensinava, né? E hoje eu leio e vejo que sabe que era minha avó. Porque você desconstrói. Ah, mas ele gosta de ficar até meia-noite. Né? Como assim? Gosta, né? Você acarreta déficit de atenção, hiperatividade, né? E comportamentos super agitados, porque a criança, e fora que ela não vai render, ela vai dormir na sala de aula. Então, rotina é horário. Tem uma tabela, quando eu estava estudando, eu vi que tinha uma tabela de cada idade. Qual é a quantidade de sono que uma criança precisa, que um jovem adulto, uma pessoa já adulta, um idoso, até chegar, né, em várias faixas etárias, essa quantidade de sono reparador, porque o sono é cura.
O sono, dentro do sono nós temos toda a coisa que a gente precisa. Então a rotina ela é imprescindível. Salvo essas pessoas, né, Jamile, que você colocou aí, que elas trocam o dia pela noite. Aí, se quiser, eu faço uma live só disso, porque é um outro tema, são outras estratégias que as pessoas precisam ter. Que, nossa, e é um grande. Com certeza ela tem grandes consequências. Então, é manter a rotina, o horário, mesmo mais na pandemia, desregulou tudo aqui em casa, quando a gente não consegue obedecer. Mantenha. Rotina de acordar, tomar café, mantenha todas as rotinas do banho. E, claro, com crianças é mais desafiador. Então, faça de tudo uma graça. Né? Hora do banho, a noitinha, vai diminuindo a luz da casa, vai abaixando a luz. Eu vou diminuindo sempre a luz porque vai acalmando os ânimos. Até a minha fala, eu procuro falar mais baixo, né? Agora eu tô falando super alto. Falar mais baixo, falar para quê? Para que entre nessa sintonia. O banho quentinho, ponho roupinha, então vou pegando, né? Meus filhos vão acariciando quando a toalhinha quentinha, gostosa, fofinha, e conto historinha que o bichinho do soninho já está aparecendo, aí vai recolhe os bichinhos. São estratégias. Então é horário de recolher, vai conscientizando a criança, não é 10 horas, 10 e meia, criança perambulando, correndo pela casa inteira, porque é falta de disciplina e falta de acordar, de fazer acordos mesmo com as crianças. As crianças são muito inteligentes, mas a gente tem que ser mais inteligente ainda, né? A gente tem que adotar essas estratégias para não ser aquela obrigação. Vai dormir agora! Eu já mandei dormir, já não falei várias vezes eu dormir. Isso aí, eles vão achar que dormir é uma coisa chata. Mas se você contar historinha envolvendo, quem sabe a gente vai conquistando. Então, acalmar as luzes, música alta, barulho. Então, tá ouvindo videogame, não é a hora. Né? Filmes, aqueles filmes de metralhadora, os jogos de metralhadora, não é adequado. Aquele momento, todo o nosso ciclo, toda a melatonina, ela já está percebendo, ela já está envolvendo o nosso corpo para nos recolher. Então, desligar, né, a adoção. Chás de alecrim, chá de camomila, cuidado com chá, porque tem alguns chás que é com cafeína. Então, tem valeriana, tem uma mistura de 6 chás famosos aí que a gente pode buscar no Google, esses chás, e dão certo. Quem tem mais dificuldade pode fazer um chá de alecrim e tomar durante o dia. Então, eu sempre recomendo para os meus pacientes, faça um chazinho, né? Põe numa garrafa de alecrim, põe um alecrim dentro, as folhinhas mesmo, não é aquele de saquinho, não. Põe aquelas folhinhas e vai tomar durante o dia. Por quê? Porque, aliás, ele serve de antidepressivo e ele vai ajudando também quando você for dormir, ele vai acalmando. Então, troca de travesseiro, troca de lençóis, colchão. Se você está com um colchão que está mais, né? Desde que você casou, faz 20 anos que você tem colchão, será que não é hora de trocar? Não é hora de limpar ou higienizar? Né? Ele é importante. Adoção de uma limpeza, uma higiene, tanto da minha roupa, então usar um pijama confortável, gostoso, preparar aquele lugar, aquele ambiente, uma música ambiente, um cheirinho, né, essência. Eu estava fazendo uma consulta com uma pessoa que faz fitoterapia e os cheiros. Nossa, como você envolver com cheiro? Aromaterapia. Sim, lavanda. Você colocar lavanda no ambiente, você vai, né? Você vai assim, né? Derretendo, vai acalmando, sua voz interna vai silenciando, ele vai fazendo um convite. Porque nós somos um animal, né? Nós somos animais e a gente precisa ter essas posturas aí. Fora, assim, tratamentos de terapia, de relaxamento, terapias cognitivas, yoga, meditação, né? Mesmo você lê um livro, põe uma música, se concentra, nem que por 5 minutos em si mesma, são algumas estratégias que você pode adotar. Acho que as principais são essas, são de adoção Essa questão de demarcar preparação para o sono, promover esse sono reparador, requer essa preparação de tudo isso que você trouxe, que você discorreu, principalmente para os jovens.
essa questão dos jovens até mais tarde jogando, até mais tarde assistindo, até mais tarde nas redes sociais. E isso tem realmente intervido na saúde emocional dos jovens, porque tem crescido o número, né, de ansiedade, de depressão, esse quadro na adolescência. Aí a gente fala assim, é porque é fase. Não, vamos observar a rotina, como é que está a rotina desses jovens, desses adolescentes, dos nossos filhos, dos filhos de vocês, como é que tá? Porque não é só a questão da adolescência, não, gente, tem questões, hábitos, né, não saudáveis que podem estar provocando esse processo de adoecimento. E aí, se tivesse entendimento olha, uma pequena intervenção, pequenas mudanças em hábitos da rotina, de preparar o sono. Olha, durante a manhã você pode jogar, ter essa atividade mais assim energética, à tarde também, mas à noite vamos para coisas mais relaxantes. Ter essa consciência dessa preparação necessária para que o sono reparador venha, ter esse entendimento dessa injeção de cuidado com você, cuidado com o outro, promover essa cultura do autocuidado, né? Despertar para pequenas coisas, mas que geram um impacto muito grande na saúde e que a gente está numa cultura medicamentosa, né? Essa questão, essa intervenção de medicamento, principalmente na infância, na adolescência, é muito crescente, mas a gente precisa despertar para os fitoterápicos, para a aromaterapia, para o exercício físico, para a alimentação saudável. Essa questão da consciência que começa em nós que somos pais, que somos mães, que somos responsáveis, que somos cuidadoras. Então a gente precisa ter esse entendimento e compartilhar. Esse conteúdo que Wanda está trazendo para a gente hoje é riquíssimo, é extremamente importante. Então você compartilha, manda para uma mãe que está vendo o seu filho, meu filho não dorme à noite e está com ansiedade, não está conseguindo apresentar porque tem já a questão a escola que está online, então já tem essa exposição necessária nesse período de estar à frente da tela. E aí à tarde também. Aí, minha mãe, de manhã eu estou na aula, de tarde eu estou no curso, então à noite eu vou jogar. E aí já tem essa chamada, que é uma demanda, uma queixa de muitos pais. Então que hora que ele vai jogar? Eu falei, você acha que de madrugada é o horário ideal? Então a rotina, essa divisão, esses acordos, né? Esses acordos feitos, olha, tudo bem, 6 horas você joga antes do café, você vai jogando, ou então depois do café você joga um pouco até 8 horas, e aí depois das 8 a gente senta para ter aquele tempo de qualidade da relação. Trabalhou o dia todo, tá fora, isso, mas à noite se permita ter esse tempo de qualidade, de sentar, de ouvir o seu filho, de você também se expressar, se conectar, como foi o seu dia, como foi a aula, como é que foi a relação lá com seus colegas, se permitir, é 1 hora do seu dia, mas essa 1 hora vai reverberar por um bom tempo na formação desse a quem você está responsável por gerar como ser humano, como indivíduo, como a nova geração, como a sua própria continuidade de família. Então, ter essa consciência. Mas, Wanda, ainda não acabou, não. Ainda tem mais uma perguntinha aqui. Quais são as causas dos distúrbios do sono? O pessoal está adorando aqui, deixando pergunta. Daqui a pouco eu vou olhar, viu, gente? O distúrbios do sono, né, que são doença respiratória. Você sabe que muito problema do sono, você investigando, eu já tive uma experiência com uma pessoa que ela tinha apneia. Então, em instantes, ela tinha, né, parava, né, de respirar. E isso acordava, então fazia com que ela acordasse. Quando você vai naqueles institutos do sono, aliás, sugiro que quem tiver com problema, faça uma investigação com o pneumologista, vai fazer alguns exames específicos que ele vai medir se você está tendo interrupções por conta desse distúrbio. Distúrbio das pernas inquietas, sonambulismo, são algumas, né, causas que promovem um comprometimento do sono. Muito tempo no computador, como você falou, ele é a causa. Você sabe que existe um estudo há 40 anos da doutora Bárbara Frederickson e doutor Mark Seligman. Eles falam sobre a psicologia positiva e, segundo as estatísticas, eu acho que eu já até trouxe, né, Jamile? Até 2050, eles falaram que 80% da população tende a ter um quadro de
de depressão e ansiedade. E olha que interessante, né? A gente vive num mundo tão editado, onde as pessoas elas não se percebem que isso vai minando, elas não vivem e acabam vivendo uma vida real. Vivem uma vida editada, e isso acaba comprometendo, porque você fica o tempo todo, é como se você ficasse um zumbi diante de uma tela, obedecendo regiamente aqueles costumes, aqueles hábitos. Então, a partir daí, que eles começaram a fazer um levantamento e tratar a psicologia positiva para o nosso dia a dia, né? Algumas pessoas podem confundir isso com caridade, gratidão, amor, lá, mas sem isso nós não vamos para frente como indivíduo, nem como nação, nem como população, nada. Então a bebida, o cigarro, falta de exercício físico, como você falou, estresse. Ah, mas eu tenho preguiça. Então, você tem preguiça, cansaço, eu não gosto de fazer exercício, porque você já está comprometido na sua qualidade do sono. Com certeza. Uma pessoa, normalmente, ela não pode ter tanto cansaço, tanta fadiga, tanta preguiça. Entende? Ela tem por conta dessa falta de reposição, falta de cura, falta de reparação do sono. E, consequentemente, ela vai ter um círculo aí vicioso, não virtuoso. Porque a falta de sono vai gerar esse problema. Então, entende? Ela vai ficar girando o próprio lado o tempo todo. Não faz exercício porque está cansada, não está cansada porque não dorme, daí não dorme e está cansada de novo. Mas uma pessoa que se queixa constantemente, estou cansada, estou fatigada, tenho preguiça, eu tenho falta de força de vontade, eu ouvi também. Não é. Investiga, vai tratar, olha essas consequências que eu coloquei, faça essa adoção, não deixe de procurar um médico, médicos especialistas, e não conte só com o médico. Faça uma observação do seu corpo, consulte o psiquiatra, consulte o psicólogo, consulte especialistas para te ajudar. Né? A acupuntura, por exemplo, eu não coloquei, mas a adoção da acupuntura, ela resolve problemas até assim, de quem está na fase da menopausa, para quem está com problemas de sono, porque ela vai fazer, né, até o meu acupunturista me explicou a semana passada, ela começa a reorganizar todo, né, as partes que estão descompensadas no nosso corpo, que é o círculo circadiano que eu já falei. Então, algumas coisas assim, sobre o que está arruinando, né, a nossa saúde mental no sono. Se eu não estou bem, como é, eu concordam que eu vou estar mais suscetível a me magoar, a discutir, a me encher com baldes de rancor, qualquer pessoa que fala alguma coisa comigo. Se eu não estou bem, se eu não estou raciocinando, eu não vou conseguir cuidar dos meus, não vou cuidar da minha equipe, eu não vou cuidar da minha autoliderança, eu não vou conseguir dar um feedback, eu não vou conseguir conversar com meu marido, com a minha esposa de forma adequada, porque eu estou irritado, eu não estou bem. E se eu fizer, quais as consequências que vão ter? Discussão, desentendimento. Percebe que a causa raiz, que é a do organismo, uma falta de sono, ela pode acarretar uma série de coisas que a gente vai se atropelando, Jamile, e quem está nos assistindo. Vai atropelando e comprometendo o seu organismo. E vai tirando a saúde, literalmente. Quando o professor Nuno Cobra, ele cita no livro que é preciso fazer muita força para você adoecer, é verdade. Se você olha a rotina, né? Olha a rotina, abre seu armário agora e veja quantas coisas tem saudável. Quantas coisas você abre ou você descasca? Quantidade de açúcar, de chocolate, de bobagens que você tem. Você não vai comer? Claro, pode comer. Mas fazer isso a rotina diária, dá para os seus filhos refrigerante, salgadinho. Eles estão completamente envenenados. E aí o que acontece? Se você tira já, vai mudando gradativamente, né? Essa rotina, o organismo vai fazer a sua parte. Agora, se você não ajudar, a consequência é você não estar presente, né? Nem de corpo, nem de alma. Por quê? Né? Não fala, né? Alguns ditos chineses falam mente sã, corpo são, né? Corpo são, mente sã. Isso, se eu não cuidar, e quem que vai fazer isso? Tomar medicação? Então eu vou tomar remédio, vou tomar proteína, vou tomar
né? Uma série, né? Vejo pessoas com caixinhas, né? Mulheres bonitas, assim, 1 milhão de caixinhas de remédio, medicação para tomar, para estar com cabelo bonito, para estar com não sei o quê. Gasta uma grana, né? Gasta, investe num lençol gostoso, dorme bem, não precisa passar naquela fortuna de cremes. Né? Eu vejo pessoas que se cuidam, que têm um sono tão bonitas também. Eu vejo a minha mãe, ela é uma pessoa da estatística que dorme muito bem. Ela é nova, não é 80 anos, ela é jovem, ela tem um rosto jovem, ela tem um corpinho jovem. E sempre dormiu profundamente. Eu falei, mas por que, né? Que é, né? Que, puxa, uma pessoa que nunca passou um creme caro no rosto, e isso não só ela, mas a minha avó, as minhas tias, todas as pessoas, porque dormem bem. Eu falo, qual é o segredo dessas pessoas, né? É o sono, ajuda bastante, né? Então, a vida, a gente tem que perceber que é de contingências. Primeiro, a gente tem que estar preparado. Se a gente não dormir bem, não conseguir mentalizar, a gente não vai conseguir dar conta da vida. A vida tem contingências da pandemia. Você sofre um acidente, alguém da sua família fica doente, você acaba separando, você acaba casando, você tem filho. Às vezes você casa, tem filho e quer fazer medicina. Tive uma paciente assim, e ela não sabia porque que ela não estava conseguindo dormir. Eu falei, eu nunca dormiria. Você casar, querer fazer medicina e ter filho, tudo de uma vez? Não, eu não, nem, eu vou pensar como é que a gente vai tratar disso. E ela quer resolver. Não é possível, é muitas mudanças, né? Então, as contingências da vida, elas alteram enormemente a nossa forma de agir, ser, estar, fazer, escolher na vida. Se nós não pensarmos nisso, né, e percebemos que vai ter contingência, porque você está adaptando o teu corpo, adaptando uma vida, adaptando um novo conhecimento, você vai ter que ter uma agenda extremamente concorrida. Se a gente não tiver sanidade para escolher isso e perceber que nós estamos Aqui nessas parou. contingências... Opa! Agora Parou? voltou. Aqui para mim deu uma pausa. Acho que foi a internet, mas pode continuar, Wanda. Né? Então, se a gente não tiver isso, nós não vamos conseguir tomar decisões objetivas de uma vida objetiva. A vida objetiva é assim, tenho que levantar, fazer o café, fazer a mala, fazer a mochila, pôr lá o computador para rodar, né? Quem que vai comprar o pão? O almoço está aí, quem que vai fazer? Já tem horário para fazer. A vida objetiva, quem vai levar o lixo na rua, quem vai lavar, vai colocar a roupa na máquina. Como é que a vida é objetiva? Eu tenho que dar um feedback, tenho que organizar o material do treinamento, eu tenho que dar assistência para minha equipe, a vida, ela tem metodologia que precisa ser seguida. Se eu não conseguir ter discernimento, eu vou me atropelar. E aí, qual a consequência? Para a gente finalizar, eu vou ter consequências funestas, porque eu vou ficar irritado, não vou dar um feedback muito bacana, eu vou estar cansada, vou com sono, eu vou ter retrabalho, eu vou causar um prejuízo, como eu vejo nas organizações, eu pego a estatística de prejuízo, de retrabalho, de erros porque teclou na tecla errada, porque não anotou as coisas que precisavam e foi errado uma mercadoria para o cliente, gerando gastos, devolução, imagem da empresa. Por quê? Falta de atenção concentrada. A pessoa não estava ali, ela estava em todo lugar, menos ali. Então, e aí, dia após dia, ela vai comprometendo a imagem dela, vai comprometendo o nome, e vai comprometendo a sua carreira. E seus relacionamentos também. Se viver continuamente com uma pessoa altamente irritada, que ela fala, não, mas eu sou assim mesmo. É a minha mãe, a minha avó, a gente é assim. E você aceitar que uma crença limitante dessa, ela não passa pela nenhuma esfera, né, de cunho pessoal, de você se analisar. Sim, vocês estão assim, mas saia desse quadro que compromete a tua vida, compromete as suas relações, que vai acabar com o seu casamento, que vai acabar com a relação dos seus filhos. Então, pense na sua saúde primeiro, vai se tratar, vai se cuidar, porque nós não estamos falando só do sono, mas estamos falando de todas as consequências por um não olhar para dentro, para eu não me perceber, eu vou me comprometer e expor a grandes riscos, né? A roda da vida das emoções e dos sentimentos, elas precisam ser tratadas. Se eu não trato a emoção, o sentimento, não me respeito, não me observo, né? Até para escolher se aquilo é bom, se aquilo está me atendendo ou não,
Se eu não promover essa cura emocional, esses sentimentos, eu vou, né, deixar que esse sono, que essa falta de sono, que essa irritabilidade, que não é normal, pessoal. Ah, eu sou irritada, eu sou assim mesmo. Ah, se quem quiser que você seja dessa forma, isso não é normal. Desculpa, com muito amor aqui, com muito carinho eu falo disso, porque ele traz consequências e você vai comprometer todos os seus relacionamentos, sua vida pessoal, sua vida profissional, por conta disso. E você sem saber que, às vezes, você se cuidar da sua saúde, você consegue promover saúde mental. Porque todo quadro, né, de cansaço, de dores, eles vão atrapalhar a sua ação no mundo, o seu acolhimento das pessoas, o seu acolhimento do seu trabalho com excelência, que tem que fazer sempre 10% bem feito. Não é fazer de qualquer forma. Fazer de qualquer forma que você está cansado, você vai comprometer o seu nome, vai comprometer a sua imagem, vai comprometer toda a sua vida. Então, essa é a mensagem que eu gostaria de deixar, né, Jamile? Todos os meus ouvintes aqui. Vou abrir pergunta, né? Já falei bastante, mas serão mensagens que eu gostaria que ficasse. Gente, Wanda, foi riquíssimo o conteúdo que você compartilhou conosco. Eu tenho certeza que vai reverberar. Como já passou 1 hora e a gente respondeu bastante questões, você conseguiu englobar bastante conteúdo. E a maioria das perguntas aqui estava envolvida no conteúdo que você trouxe. Então, eu acho que conseguiu abordar, né, tudo o necessário. Como você disse, da necessidade do sorteio. Eu queria saber quem está aí conosco até agora, que eu vou estar sorteando, anotei aqui alguns nomes para a gente estar fazendo esse sorteio dessa consulta, porque a Wanda é psicóloga clínica e sempre que ela vem, ela se dispõe a estar sorteando uma consulta com ela, um momento com ela, e aí eu vou estar pegando alguns nomes aqui para ver quem está aí conosco. Quem ficou até o finalzinho, quem está aí, eu já vi que tem o De Pierotti está por aí? Dionísio De Pierotti, um grande amigo. Deixa eu ver aqui qual é o nome que vai sair. Eu peguei aqui alguns nomes. Saiu ele mesmo, De Pierotti. Você está aí ainda? Você está aí ainda, De Pierotti? Falei certo? Não aparece o nome, só aparece o nome do Instagram. Pierotti Júnior. Eu acho que ele já saiu. Então deixa eu ver outro nome aqui para ver se tá aí para poder receber mais esse presente, né? Porque além do conteúdo que você nos trouxe, que é riquíssimo, a Renata Carvalho, psicóloga, tá aí. A Renata Carvalho, psicóloga, tá aí, Renata. A Jordana tá aí. A Renata tá aí, Renata Carvalho. Renata Carvalho, acho que aí já saiu. Não? Deixa eu pegar outro nome aqui que eu anotei. A Karine Mendes. Karine Mendes tá aí ainda? Não? Karine Mendes tá aí ainda? Jordana já vi aí. Mas deixa eu ver outro aqui, outro nome que eu anotei. Aqui, a psicóloga Ângela tá aí. A Karine Mendes tá aqui. Ela que já falou, eu tô aqui. A Karine Mendes está aqui. Demorou um pouquinho, Karine. Você deu sorte, viu? Que eu quase pulo para outra. Karine, você foi a sorteada para estar tendo uma consulta com a Wanda. E a Wanda, ela é psicóloga clínica também, além de coach e muitas outras funções, muitas outras habilidades. Eu tenho certeza que você será muito abençoada com esse encontro com Wanda. Então você manda mensagem no direct de Wanda para poder ver direitinho um horário com ela, tá bom? Para você marcar e ajustar essas pequenas coisas. Gente, tá aqui todo mundo parabenizando pela live, conteúdo muito bom. A Wanda a Wanda é demais. Me sinto muito honrada, muito agraciada por poder recebê-la mais uma vez. Vocês também, compartilhe para honrar essa profissional de excelência, nossa querida Wanda Sanches. Manda um direct para ela. Quiser saber mais informações, agendar um horário com ela. Segue o canal dela, que também tem muitas informações lá, muitas
lives que ela compartilha, também muito conteúdo riquíssimo que a Wanda compartilha conosco. E toda quarta-feira, uma nova profissional aqui. Semana que vem nós vamos estar com a querida Ana Karine, ela é terapeuta, ela também é professora de yoga, vai estar trazendo a influência, né, a importância do yoga na saúde emocional. Então, vai ser também riquíssimo. E na próxima quarta-feira, na outra, vamos fechar o mês com a Alana Lopes, que é psicoterapeuta sistêmica familiar e vai estar falando conosco sobre imunidade emocional. Sim, gente, a página dessas profissionais, se você acessar, você vai tomar um banho de informação, vai mergulhar no autoconhecimento e vai crescer, vai florescer e o S, o E e o R em destaque, em caixa alta, porque é necessário ser quem você nasceu para ser, tá bom? Pega esse conteúdo. Wanda, muito obrigada de novo por estar Obrigada a aqui. todos as nossas ouvintes, obrigada, Jamile, mais uma vez pelo convite, e muita saúde, pessoal, muita saúde mental aí, um sono reparador que eu desejo para todo mundo. Vamos dormir abraço, bem obrigada. hoje, gente. Já vamos começar a pegar as dicas, sabe? Para começar a apagar as luzes, diminuir o tom de voz e preparar nosso corpo, nosso organismo para o sono da cura, o sono da beleza. Beijo, Wanda. Boa noite. Beijo, Obrigada, boa viu? noite, até.